Amém. Uma alegria poder estar aqui com vocês, de retornar à minha casa aqui em Cabo Sul, onde nós temos uma ADVEC, nós estamos em paz, estamos em família, e para mim é uma honra poder estar servindo a igreja em que eu faço parte. Como o pastor Luciano Serafim, meu amigo, disse, eu sou o pastor Anderson Mota, lá da ADVEC Vilar dos Teres. No dia que você estiver passando por lá e quiser tomar um café com a gente, vai ser muito bem recebido, tá bom? Eu não sei o que você vai fazer lá em Vilar dos Teres, mas às vezes você vai lá resolver alguma coisa em algum cartório, vai fazer alguma coisa lá, a gente está junto lá para tomar um café. Meu amigo, o pastor Serafim, irmãos, ele falou que eu sou o centroavante, só que ele é o cabeça de área, o lateral, o meio de campo, centroavante. O cara sai de lá de trás com a bola para fazer o gol na frente quando a gente não está resolvendo. Deus é bom. É um fôlego, né? Deus continue te abençoando, meu amigo, prosperando a obra das tuas mãos, onde tu pisar a planta do pé, que Deus pise contigo, e aquilo que tu fizer e tocar, que Deus venha prosperar. Que você e tua família venham ser muito, mas muito bem-sucedidos em tudo que vocês fizerem, tá bom? Pastor Carlos, pastora Vânia, é uma alegria poder revê-los aqui. Deus abençoe. Estou aqui com o diácono Lucas, que é o meu líder de jovens lá da ADVEC Vilar dos Teres. Aí o irmão falou assim para mim quando eu entrei: pastor, tem algum material aí para poder vender? Eu falei: tem um Lucas, pode vender. Pode vender, não tem problema não. Deus abençoe, obrigado. Tá, Lucas? Lucas é um amigo que Deus deu. E aí, Germano, tudo bem, meu amigo? Essa dobradinha já tem um tempo que não funciona, né? Germano é um amigo, Deus é bom, estamos juntos. Gênesis capítulo 4, verso 25. Abra a palavra de Deus comigo, por gentileza. Hoje eu não pude vir com a minha esposa, com as minhas filhas. Elas estão lá na igreja, está tendo culto lá, tem uma demanda lá, né? Sou casado com a pastora Michele, já tem 19 anos que nós estamos juntos, 14 anos que nós estamos casados. Pai de duas lindas meninas, a Malu e a Amora, duas meninas pentecostais demais. Uma de 7 e a outra de 2, né? Uma é agitada, mas ao mesmo tempo é a calmaria em pessoa. A outra é o segundo filho. Quem tem mais de um filho sabe o que eu estou falando. Irmãos, pensa numa criança agitada. E o mais difícil e fácil de lidar com ela é que ela sou eu todinho. Deus é bom. Olhar para a minha mini cópia todo dia e falar: Deus é muito bom. Estão lá na ADVEC Vilar dos Teles. Gênesis capítulo 4, verso 25, os irmãos acharam? Amém? A palavra de Deus vai dizer, nós vamos ler só apenas 2 versículos. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela teve um filho, chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, quanto Caim matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então, na geração de Enos, voltou-se a invocar o nome do Senhor. Você pode dizer um amém? Meus amados, escute isso. Você vai ver no princípio de tudo, aqui no próprio livro de Gênesis, Deus criando tudo que nós vemos, tudo que nós conhecemos. Deus com o seu poder perfeito de criação, dizendo haja, e aquilo que não existia, houve. Uma das qualidades desse Deus maravilhoso é que Ele não precisa da matéria-prima para criar, Ele não precisa de algo já originado para poder liberar uma palavra. A Bíblia vai dizer que Ele tem o poder de trazer à tona aquilo que não existe. Então Ele, com o poder da sua palavra, humanamente falando, com o estalar dos seus dedos, Ele cria tudo, da sua forma, do seu jeito, da sua maneira. O Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer que tudo que nós conhecemos foi feito pelo poder da sua palavra. Ele diz: haja luz, houve luz. Ele começa a criar tudo que nós conhecemos. Ele faz a separação dos mares com a terra. Ele começa a criar o universo. Ele começa a projetar as coisas segundo a sua ótica, segundo a sua imaginação, vamos dizer assim, segundo o seu poderio de criação. A Bíblia vai dizer que ele constrói um lugar. O nome desse lugar é Jardim do Éden. Eu costumo dizer que é o melhor lugar para se viver. Esse Jardim do Éden tem tudo projetado por Deus. Plantas, frutos, animais. É onde a criação se perpetua. É onde Deus se manifesta de forma visível, de forma corpórea. A Bíblia vai dizer que Deus vai olhar aquele lugar e vai identificar que estava faltando algo.
Então ele pega do pó da terra, ele junta o barro, ele faz um boneco. E agora esse boneco é segundo a sua imagem e semelhança, é segundo a um plano ou talvez uma reunião que houve nos céus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É Cristo, é o Pai, Deus e o Espírito Santo conversando e criando algo perfeito que eles mesmos elaboraram. E agora esse boneco que está perfeito por Deus, Deus sopra o fôlego de vida nele, e agora esse boneco ele vira alma vivente, ele vira um ser humano, o primeiro homem da terra. O nome dele é Adão. Deus olha para Adão e vê que Adão está só naquele lugar. Deus faz a primeira cirurgia que a medicina vai conhecer. Ele vai fazer Adão dormir, vai tirar uma costela de Adão e vai criar Eva, a primeira mulher da terra. O primeiro casal que Deus criou, o primeiro casal que Deus formou, vivendo no melhor lugar da terra, chamado Jardim do Éden. Pastor, por que é o melhor lugar da terra? Porque lá tudo que acontece é de forma perfeita. Lá tudo que está, Deus projetou, Deus abençoou, Deus fez nos mínimos detalhes para eles. E o melhor, todas as tardes, ou o final das tardes, Deus desce para poder encontrar com esse homem, com essa mulher. Você imagina isso? Todo final de tarde Deus tocar lá na tua casa e falar: posso entrar para tomar um café contigo? Todo final de tarde Deus bater lá no teu portão e falar: deixa eu sentar com você no teu sofá, vamos trocar uma ideia, preciso saber como é que você está, quero saber como é que andam as coisas, quero trocar uma ideia contigo. Você imagina isso? Adão e Eva têm isso, todos os dias, final da tarde, Deus vem, fala, conversa, tem um diálogo, e é algo maravilhoso. Deus dá uma diretriz. Tudo que tem aqui nesse jardim, fica à vontade, pode pegar, pode usufruir. Eu fiz tudo para vocês, porém, um fruto somente. Não toca nele, não. Não come dele, não. É só isso que eu peço a vocês. Vocês têm milhares de coisas para fazer. Você tem centenas de frutos para poder aproveitar. Você tem centenas de coisas para poder, aproveitar aqui no Jardim do Éden. Mas daquele fruto ali, aquele que está separado ali, não encosta nele, não. E eu costumo entender que aquele fruto ele é muito diferente. Existe uma guerra teológica, pastor Luciano, que vai dizer que o homem provavelmente ele se enganou. Não existe o se enganar. Aquele fruto poderia ter, com certeza, ele tinha uma cor diferente, ele tinha um formato diferente. Deus não brinca com a sua criação. Deus não gosta de colocar, Deus não é um Deus mitológico que gosta de brincar, como a mitologia grega vai dizer, com aquilo que ele formou. Não, Deus é perfeito. Os caminhos que ele tem para o homem são caminhos de perfeição. A Bíblia vai dizer: eu sei que pensamentos e planos eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos e planos de paz. Então os planos de Deus para o ser humano, para Adão e para Eva, eram planos perfeitos, eram planos de paz, eram planos bons. Só que a Bíblia vai dizer que agora essa mulher enganada pela serpente, ela vai usufruir daquele fruto e por consequência ela vai entregar ao seu marido Adão, e esse homem também vai comer. Aí começa uma guerra em que até hoje muitas pessoas de forma errônea falam que tudo que acontece é culpa da mulher. Não me olhe de cara feia, minha irmã, não sou eu que estou dizendo. Mas eu posso te falar uma coisa: eu nunca vi Eva botar uma faca na cabeça de Adão. Não vi Eva com uma arma apontada para ele, dizendo: come, senão eu vou te matar. Adão comeu porque quis. Adão sabia que fruto era aquele e sabia que poderia trazer uma consequência. Então ali nós temos o primeiro homem e a primeira mulher que desobedeceram a Deus e agora vão ter que viver a consequência que o Pai vai determinar. Qual é a consequência? Vocês precisam sair do Jardim do Éden. Deus fecha aquele lugar de forma que o homem não consegue mais achar, ninguém consegue mais entrar. E agora esse primeiro homem e essa primeira mulher, eles têm que se virar, pastor Luciano. Não é que Deus os abandonou. Não é que Deus olhou para eles e falou: agora o problema é de vocês. Não. Deus sempre esteve ali. Deus sempre se manifestou com cuidado, com proteção e com favor. A misericórdia de Deus e a bondade dele sempre estão sobre a nossa vida durante todos os dias. Mas agora, eles precisam se virar no quesito de que, homem, você vai ter que trabalhar e com o teu suor você vai conquistar. Mulher, quando você gerar dores de parto, dores do teu ventre virão.
Até a serpente que enganou a mulher, agora você vai ter que rastejar e o pó da terra você vai comer e você vai sentir. Há uma consequência para aquela diretriz ou para aquela atitude que eles tomaram. E aí começa o projeto Humanidade após ou fora do Jardim do Éden. E esse projeto é onde Adão e Eva agora estão juntos e agora uma família deve começar. E aí você vai ver 2 meninos surgindo nessa equação, ou nesse conto, nessa história. Esses meninos são Caim e Abel, 2 meninos extraordinários. Foram ensinados pelo primeiro homem, pela primeira mulher, gente que olhou para Deus, gente que ouviu Deus, gente que sentiu a presença de Deus todos os dias. Você imagina as experiências que esses pais estão passando para eles. Você imagina as experiências que esse homem, que essa mulher estão passando, as histórias do Jardim do Éden, como seu pai colocou o nome nos animais, como eles viviam de forma abençoada. Você imagina os seus pais ensinando: meus filhos, um dia nós erramos, olha a consequência de um erro. Ensinamentos de alguém que tinha muito para ensinar, de alguém que tinha muito para contribuir. E aí você vai ver que um dos ensinamentos que Adão e Eva dá é eles ofertarem, eles sacrificarem. Aí a Bíblia vai dizer que Abel vai sacrificar uma oferta a Deus e Deus vai aprovar a sua oferta. Só que escute isso, o dado que a Bíblia está dizendo é que antes de Deus aceitar a oferta de Abel, Deus aceitou o seu coração. Pastor, o que significa isso? É que Abel, quando se levantou da cama, Deus já tinha aprovado o seu coração. Abel, quando estava preparando a oferta para entregar, Deus já tinha aprovado o seu coração. No caminho da oferta, Deus já tinha olhado dos céus e tinha falado: lá vai alguém com um coração bom, com um coração limpo, com uma oferta diferenciada e preparada, e eu já vou aceitar. Olha que maravilhoso, olha como é que esse menino é bom, mas tem Caim. Quem é Caim? Outro menino bom. Só que a Bíblia vai dizer que quando Caim ele oferta, Deus rejeita. Só que a Bíblia também vai mostrar que antes de Caim ofertar, Deus já havia rejeitado o seu coração. Caim levantou da cama com o coração já rejeitado. A intencionalidade de Caim já estava rejeitada. Caim, no caminho em entregar a oferta, Deus já estava: não vou aceitar, porque o coração dele também não é digno de ser aceito. Só que deixa eu lhe falar uma coisa. Não bate em Caim, não. Porque Caim não é tão ruim quanto a gente imagina, não. Sabe, é igual Judas. A gente tem a mania de bater em Judas, falar mal de Judas. Qual foi o erro de Judas, pastor? Não reconhecer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque talvez se ele não tivesse se matado, ele teria sido um dos maiores discípulos. Porque a glória da última casa sempre será maior do que a primeira. Pastor, mas Judas, ele traiu. Alguém tinha que trair. Judas, João, Tiago, Pedro. Alguém tinha que cumprir as Escrituras. Mas sabe por que eu não sou de malhar Judas no caminhar com Jesus? Por conta de um dado que a Bíblia me dá. A Bíblia vai dizer que uma mulher quebra um vidro de perfume, pastora Vânia, e coloca nos pés de Jesus, e ali em forma de adoração ela enxuga com os cabelos, adora a Deus. Judas vai falar: Senhor, que desperdício de tempo e de dinheiro, poderia ter vendido, poderia ter dado aos pobres, e parece que Judas quer impedir a adoração daquela mulher. Só que a tua Bíblia, a minha Bíblia vai dizer, e todos os discípulos pensavam igual a ele só era o único que tinha coragem de falar. Todos eles tinham o mesmo coração. Estava todo mundo andando e caminhando com Jesus e amadurecendo um passo de cada vez. Só que Judas era o único que tinha coragem de falar. É por isso que eu não malho tanto Judas. Ele errou, vacilou, mas eu não malho tanto ele, não. É igual a Caim. Você observa que Caim está fazendo certo? Ensinaram ele a ofertar, então vamos ofertar. Ensinaram ele a entregar, mas vamos entregar. Você não vai ver a Bíblia falando que um jovem maligno se levantou para ofertar. Você não vai ver a Bíblia dizendo, e um jovem com a mente maligna ou ligada em Satanás levantou-se para ofertar. Não, não, não. Você vai ver a Bíblia dizendo, então Caim, filho de Adão e Eva, foi ofertar. Sabe o que eu penso, ô pastor Luciano? Quantas vezes eu fui Caim também? Porque Caim está fazendo certo, da maneira certa, só que o seu coração é reprovado. Talvez Caim, ele está entregando, achando que está entregando bem, achando que está fazendo da maneira certa, achando que está fazendo aquilo que os seus pais ensinaram,
Mas Caim não entendeu uma coisa: não é só fazer, não é uma rotina, não é só entregar, é como se entrega. Talvez Caim esteja vivendo um tempo que alguém vai olhar para ele e ele vai dizer: mas são tantas coisas na minha vida, é família para tomar conta, é ministério, é faculdade, é emprego, é empreendimento, é saúde, é casamento, é tanta coisa, pastora Vânia, que parece que Caim ele está fazendo, Caim ele está entregando, mas sabe qual é o problema de Caim? Não é o entregar ou não entregar, é a primazia do coração. E aí eu vim aqui hoje te lembrar, às vezes eu e você estamos como Caim, apegado a tanta coisa, é tanta coisa para fazer, é tanta coisa para lidar, é tanta coisa para tomar conta, é tanta coisa que você tem que projetar, que a gente entrega a Deus o resto do nosso tempo, o resto do nosso dia, o resto da nossa adoração, o resto da nossa comunhão. E aí passa pela nossa mente: estamos fazendo certo, estamos fazendo bem. Mas eu vim aqui te lembrar que assim como Deus fez com Caim, Deus faz comigo e com você. Pastor, o que ele faz? Ele não negocia a prioridade do teu coração. Ou ele é a primazia, ou ele é o primeiro, ou ele não é nada. Deus não vai negociar com o tempo do teu trabalho, com o tempo do teu empreendimento, com o tempo dos teus sonhos, com o tempo da tua faculdade. Até porque quem abriu a porta do emprego foi ele, quem entregou a faculdade foi ele, quem te deu o casamento foi ele, quem te fez gerar foi ele, quem te deu o ministério foi ele. Se ele te deu, ele entendeu que tu tem equilíbrio para tomar conta. Mas não se engane, Deus não vai negociar, ou a prioridade é ele ou nada mais. Diga para quem está do seu lado: Deus tem que ser a prioridade da tua vida. São tantas coisas. Deixa eu acabar a faculdade, Deus. Deixa eu casar primeiro. Deixa meu filho crescer um pouco mais. Deixa o meu empreendimento crescer um pouco mais. E aí parece que a gente fica negociando com Deus. Daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a 6 meses. E Deus está dizendo: ah, se não fosse a minha boa mão sobre a tua vida, nenhum tempo do presente tu tinha. É por isso que o Salmo 124 vai dizer: ah, Israel, se não fora o Senhor, nossos inimigos já teriam nos destruídos. Eu vim aqui te lembrar, Devec Cabuçu, com muito carinho, que se hoje eu e você estamos aqui, é porque a boa mão de Deus está sobre a nossa vida. Se hoje eu e você chegamos até aqui, você pode até dizer: pastor, eu estou aos trancos e barrancos, mas até aqui te ajudou o Senhor. O mal não te tocou, o maligno não te destruiu. Deus enviou anjos para te guardar. Te guardou de dia, está te guardando de noite, guardou a tua entrada, vai guardar a tua saída. Eu vim aqui te lembrar: se hoje eu e você estamos de pé, é porque a graça de Deus está sobre a nossa existência. A prioridade tem que ser. Aí a Bíblia vai dizer, escute isso, que Caim tem a sua oferta rejeitada, só que ele não sabe lidar com a rejeição. A rejeição de Deus com a oferta, o não de Deus para a oferta de Caim. Você não está vendo Deus acabar com o ministério dele, você não está vendo Deus acabar com a vida de Caim. O não de Deus e a rejeição é: tente outra vez, siga o modelo certo, aprenda, faça de novo, recomece. Só que a Bíblia vai dizer que essa intenção não passou pelo coração de Caim. E aí você vai ver um sentimento sendo estartado na terra: inveja. Esse sentimento nunca existiu. É a primeira vez que alguém tem. E essa inveja se torna um novo sentimento que a terra nunca viu, chamado ódio. É a primeira vez que alguém odeia. É a primeira vez que alguém sente ódio de alguém. E esse ódio é tão forte que Caim mata o seu irmão. Agora escute isso, meu amado, com muito carinho. Quem ensinou esse menino a matar? Não tinha guerra de facções. Não tinha disputa por herança. Não tinha disputa por domínios. Não tinha um mosquito fofoqueiro.
Não tinha Netflix naquela época com filmes de ações. Quem ensinou esse menino a tirar a vida de alguém e do próprio irmão? Que sentimento é esse tão maligno que faz alguém startar algo que a terra nunca viu? Aí quando eu estava lendo a Bíblia, Deus falou para mim: quando um sentimento negativo entra no teu coração e você não consegue lidar com isso, é uma porta aberta para o diabo entrar. E uma vez que o diabo entra, ele vem para matar, roubar e destruir. Você vai ver agora esse Caim tirando a vida do seu irmão. Abel agora está morto, enterrado. E Caim tem que ir embora. Não pode mais ficar no ambiente familiar. E sabe o que sobra em tudo isso? Eles, de novo. Adão e Eva. Agora deixa eu te perguntar com muito carinho, pensa comigo. Como é que lida com isso? Porque agora essa mãe chamada Eva, ela tem que enterrar um filho, que ela nunca enterrou, e tem que ver outro indo embora do ambiente familiar. E ela está perdendo os seus 2 garotos. E quem vai ensinar essa mulher a lidar com o luto? Ela não tem uma mãe que já passou por isso, ela não tem uma avó para chegar para ela, vai lá em casa de tarde. Ela não tem uma mãe para falar: minha filha, vamos orar, vamos jejuar. Não, não, não. Ela foi a primeira mulher do mundo, criada à costela do seu marido. E agora ela tem que lidar com algo que ela nunca teve que lidar antes, a falta de um filho, ou melhor, a falta de 2. Porque um morreu, quem vai ensinar ela a passar pelo luto? Não tem ninguém, é ela por ela mesma. Quem vai ensinar esse marido a lidar com a perda do seu filho, ou dos seus 2? Ele é o primeiro homem, feito à imagem e semelhança de Deus. Não tem pai, não tem avô, não tem irmãos. É como se a terra, ou o tempo da aflição, tivesse ele dizendo: ó Adão, se vira. Ó Eva, se vira. E tem hora, irmãos, que a vida é assim. Tem hora que você vai ter que aprender a lidar com as situações. Tem hora que o dia mau vai chegar, a aflição vai chegar e não tem o que fazer. Pastor, mas eu só vou colher aquilo que eu vou plantar. Não, não, não. No mundo tereis. Tem aflição que chega que tu nunca plantou, mas vai colher. E tu vai ter que saber lidar com isso, porque tem hora que não tem amigo, não tem marido, não tem esposa, não tem filho. Tem hora que não tem igreja, não tem pastor. Até Deus está com o céu fechado. E parece que não tem o que fazer. E eu vim aqui te dizer, Adevec Cabuçu, tem sim. Pastor, o quê? Sobreviva. Diga para quem está do seu lado: sobreviva. Não, não, pelo amor de Deus. É porque é lá em Vila dos Teres. Pega na mão desse crente que está do teu lado, rapidinho. Dá uma sacudida nele. Diz para ele: sobreviva. Pastor, Deus está em silêncio. Tem hora que ele fica e fica durante um bom tempo. Uma vez, pastor Serafim, eu fui numa vigília. Estava passando um caos, sabe aquele tempo de aflição. E aí eu fui numa vigília, tinha umas 500 pessoas naquela igreja, era uma igreja de 500 pessoas, estava lotada, irmão. Eu sentei na segunda fileira, assim, atrás do Senhor, bem na ponta. Eu precisava ouvir a voz de Deus, eu sabia que lá Deus ia falar comigo. Sabe quando tu vai atrás, direcionado? Garoto. E aí eu falei: eu só preciso que Deus fale, assim diz o Senhor. Eu preciso só que o pregador aponte na minha direção, já é o suficiente. Porque Deus já não estava falando há um tempo. Eu ia para a igreja, Deus não falava, nem no louvor falava. Eu orava, Deus não falava. Eu falei: caramba. E aí eu fui na vigília. Irmãos, o pregador falou com 499 pessoas. Adivinha com quem ele não falou? Irmãos, eu cheguei a cadeira um pouquinho para a ponta. Falei: agora ele vai me ver. Irmão, eu tenho 1,90 m, era impossível ele não me ver. Eu falei: agora ele vai me ver, ele não me viu. Passou uma pessoa alcoolizada fora da igreja. A porta era transparente como uma daqui. E ele disse: chama aquele rapaz lá. Eu falei: não, eu estou aqui. Ele nem está na vigília. Ele chamou o rapaz, entregou uma palavra. O rapaz começou a chorar. Irmão, eu saí de lá sem um assim diz o Senhor. Eu só queria que o profeta olhasse para mim e dissesse: era o suficiente. Só para me saber que Deus está comigo. Fui na rua chutando latinha, chutando vento. Entrei no carro. Falei: não vou nem botar um hino, que eu me amarro em escutar música no carro. Falei: não vou nem botar um hino para te adorar. Tu não quer falar, também não quero papo. Fui para casa.
Cheguei na minha varanda, eu falei, tu vai falar comigo. Lembrei da caixinha de promessa. Quantos aqui são da época da caixinha de promessa? Deus está falando muito acerca da tua idade. Tinha uma caixinha de promessa. Lá em casa minha mãe tem que sair, tem que tirar a caixinha de promessa. E aí eu pegava, maldição, botava de novo, pegava o benção. Minha mãe, fica com aquilo que Deus te deu. Aí eu descobri, os verdes eram guerra, os rosas eram bênção. Eu só puxava os rosas. Aí eu não tinha caixinha de promessa em casa, o que eu fiz? Peguei a Bíblia. Tu vai falar, nem que seja o Jesus chorou. Eu abri. Lembra daquela Bíblia antiga, pastor Serafim? Que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento tem quase páginas em branco. Adivinha onde eu abri? Eu olhei para o céu e falei, sério? Nem com a Bíblia folheando tu quer falar comigo? Ali Deus falou comigo. E surgiu uma das mensagens mais fantásticas que eu gosto de pregar realmente olhando para o espelho para mim. Quando Deus está em silêncio. Deus me fez lembrar do filho dele lá no Getsemane, lembra? Quando Jesus está no Getsemane, aflito, suando gotas de sangue, e ele vai dizer assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E Deus fica em silêncio, Deus não fala nada. E ao invés de ele questionar como eu estava questionando, ao invés de ele ficar enfurecido como eu estava, ele vai dizer, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Era um Jesus que entendeu, o silêncio de Deus significa, continue debaixo da palavra que eu já liberei. Sabe qual é o nosso maior problema, igreja? É que a gente está vindo para o culto querendo que Deus atualize a palavra. A gente está vindo para o culto achando que a palavra antiga não vale a pena. Mas eu vim aqui te lembrar, passarão os céus e a terra, e a palavra dele jamais passará. A gente entra na igreja achando que a palavra é iPhone, que agora está do 16 para o 17. A gente fica pedindo a Deus um upgrade, uma versão nova. E eu vim aqui te dizer, se Deus não liberar uma palavra nova, é porque a antiga ainda está de pé. O tempo passou, as estações passaram, mas ele continua o mesmo. Malaquias capítulo 3 vai dizer, eu sou imutável, eu não mudo. Os homens mudam, você mudou, o governo mudou, mas ele continua fiel e justo, mas ele continua cumprindo a promessa. Então a palavra para a tua vida hoje é, aquieta o teu coração, levanta a tua cabeça, enxuga as tuas lágrimas. Aquele que te prometeu ainda continua sendo fiel e justo para cumprir a sua palavra. A palavra dele ainda está valendo. A palavra dele ainda está de pé. Como é que lida com o dia mau? Quantas vezes debaixo do meu dia mau eu cheguei para Deus e falei assim, será que é porque eu fiz aquilo? Será que é por conta do meu passado que eu errei lá atrás, que eu vacilei lá atrás? Quantas vezes, sabe, no tempo de imaturidade, eu cheguei para Deus e falei assim, quando eu falo imaturidade, não estou querendo medir a capacidade, não, mas é porque a fé vai acrescentando, sabe? A cada ano que passa, a cada experiência que passa, você vai sendo mais cheio de fé, você vai sendo mais renovado. Então, numa época assim, de aflição, eu falei, Deus, será que foi o meu passado? Aquelas coisas que eu fiz? Será que agora eu estou colhendo? Será que agora é a consequência? E talvez Eva e Adão podem ter pensado isso, sabia? Será que o que nós estamos vivendo hoje foi por conta do Jardim do Éden? Será que o que nós estamos passando hoje, o que a nossa casa passou, o que a nossa descendência passou, tem a ver com os nossos erros no Jardim do Éden? E se eu pudesse dar um conselho para Adão e Eva, eu diria, deixa o passado para trás. Quem errou, errou, quem acertou, acertou, mas não tem como mudar. E eu vim com um recado de Deus para alguém aqui em especial. Se você não se desatar do passado, ele será uma bola de ferro presa ao teu calcanhar, que não deixará você viver o teu presente, nem deixará você chegar no teu futuro. Eu vim aqui te dizer, o passado já foi. Não tem como entrar numa máquina do tempo e voltar. Quem errou, errou. Quem acertou, acertou. E independente onde os nossos passos foram, nós chegamos até aqui. E
a palavra de Deus vai dizer que de uma forma bem estranha e complexa, que tudo coopera, mas o importante é que até aqui te ajudou o Senhor. Então eu vim com uma palavra de vitória para a tua vida. Deixa teu passado para lá, deixa o que aconteceu para lá, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É por isso que Isaías vai dizer: o passado já se foi, não vivam nele, eis que estou fazendo uma coisa nova. Eu vim aqui te dizer hoje é noite de você cortar as correntes com o passado, as amarras com ontem, viver hoje para que o teu futuro seja abençoado. Diga para quem está no seu lado: o teu futuro está intacto. Diz para quem está no seu lado: o teu futuro é abençoado. Diz para quem está do teu lado: o teu passado não tem domínio sobre a tua vida. O que passou ficou para trás. Eis que as coisas velhas se passaram. Tem um novo de Deus vindo para a tua vida e para a tua casa. Ficou. E agora? Sobreviva. Só que deixa eu te falar, é essa hora que entra o sacerdote, Adão. Olha o que a Bíblia está dizendo. Então Adão voltou a conhecer a sua mulher, e ela voltou a gerar. Sabe o que é isso? Eu gosto desse Adão. É o Adão dizendo: ô mulher, a vida continua. Diz para quem está do seu lado: a vida precisa continuar. Deixa eu te dizer uma coisa, o tempo não para. Já dizia o profeta de Baal. O tempo não vai esperar. Tempo, calma aí. Deixa eu curtir meu luto, minha tristeza, minha decepção, minha frustração. No outro final de semana eu levanto e o tempo vai te dizer: tá bom, eu vou parar um pouquinho e a gente continua. Não. Debaixo de alegria o tempo está passando. Debaixo de tristeza o tempo está passando. Está sofrendo, o tempo está passando. Está em luto, o tempo está passando. Ele não vai parar. E se você não souber lidar com esse tempo, ele pode se tornar o grande inimigo da tua vida, porque o tempo vai passar e ao invés de reagir, ao invés de produzir, ao invés de levantar a tua cabeça, tu fica frustrado, tu fica parado. Aí eu vim aqui hoje: tenha a fé que o filho pródigo teve, que mesmo a um tempo de erro, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu vim aqui te dizer que aquilo que Deus tem para a tua vida, ele não vai fazer com você sentado no sofá, ele não vai fazer com você esperando o céu se abrir. Está na hora de você tomar aquilo que é teu à força, está na hora de romper a multidão, está na hora de andar sobre o mar, está na hora de se levantar e viver a promessa que Deus tem para a tua vida. A vida continua. Deixa eu te contar algo para a gente terminar. Quando eu cheguei em Vila dos Teres em 2018, vai fazer 8 anos que eu estou lá, uma moça chegou para mim. Ela não era membro da minha igreja, da nossa igreja. E de repente ela chega para mim 2 semanas depois, uma semana, pastor Luciano, e fala assim: pastor, estava aqui no dia da tua posse. Eu vim aqui há muito tempo atrás, nunca fui membro daqui, mas Deus me trouxe aqui. Uma senhora, 50 e poucos anos, ela, 50, 40, não me lembro. Ela: gostei do senhor, e Deus me deu paz, e falou para mim vir aqui, me aconselhar com o senhor. Falei: tá bom, irmão. Ela: eu estou atribulada. Entrou no meu gabinete, irmão, falou que está atribulado. Irmã, senta, toma um café. Bota 2 colheres de açúcar. Ah, pastor, minha diabetes, bota um adoçante. Toma uma água. Acalma o teu coração, acalma. Vamos orar. Aí eu oro. Aí depois de orar eu falei: conte-me. Ela: meu marido é um miserável. Falei: já começou bem, minha querida. Aí eu falei: ele me traiu há um tempo. Aí eu falei: minha filha, miserável. Falei: entendi. Aí ele pediu perdão, eu falei: não. Aí eu falei: entendi. Aí eu falei para ela: minha filha, quanto tempo tem isso? Ela: tem 18 anos. Eu falei: entendi. Ele tentou de novo alguns meses depois, eu disse: não. Falei: pela segunda vez, né? Aí ele ficou doente. Deus pesou a mão nele. Eu falei: foi Deus que botou a doença, entendi. Aí ele melhorou. Aí eu falei: Aí ele foi lá falar comigo pra gente voltar. Eu falei: não. Eu falei: o terceiro não, né, minha irmã? O negócio tá violento. Ela: não queria mais. Aí ela baixou a cara, o rosto, desculpa, e falou assim:
Só que depois de um tempo, alguns anos, ele aceitou a Jesus. E aí agora, com Deus no coração, ele tenta voltar comigo. E eu digo para ele, não, você perdeu. Eu falei, bem, irmão, direito seu. Não estou aqui para te julgar, não. E agora passa 2 anos, esse senhor vira obreiro. E aí ele tenta de novo restaurar seu casamento. E o que ela falou? Não, o 5º não. E ele disse, a minha vida precisa continuar. Passa-se mais 2 anos. Agora ele casa. Encontra uma pessoa dentro da igreja. Agora ele é um diácono da casa do Senhor. E aí 18 anos depois, essa mulher está no meu gabinete dizendo, pastor, eu não sou crente, mas o senhor acha certo aquele miserável? Agora está bem, está feliz? Eu falei, minha filha, olha como é que a vida é, né? Ele errou. Ele que foi o causador do mal. Mas a Bíblia não é sobre aquilo que a gente acha, é sobre aquilo que Deus permite. E a Bíblia vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele alcançou a misericórdia e é o favor imerecido. Não é você que dá, não sou eu, não é um pastor que dá, é os céus que liberam. Ele se arrependeu. A senhora queria o quê? Que ele morresse? Ou que ele continuasse na prostituição? Ele foi impactado pelo evangelho da salvação. E ele tentou. E a vida continuou. Mas eu falei para ela assim, mas não é por quem está bem, por quem está mal. Mas o grande lance minha filha, é que se Jesus voltar hoje, ele vai para o céu e você vai para o inferno. Ela olhou para mim, ela, pastor, mas o senhor acha isso justo? Eu falei, não tem nada a ver com a justiça da terra. Tem a ver com aquilo que Deus faz. Eu falei para ela, quem está vendo o ladrão da cruz morrendo, lá na cruz, ou melhor, pendurado na cruz, está dizendo, miserável, vai morrer. E Jesus está dizendo para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu falei, não tem a ver com o que pessoas merecem ou não. Tem a ver como está o nosso coração. Ela, pastor, eu não quero ir para o inferno. O que eu preciso fazer? Voltar no culto mais tarde e aceitar Jesus? Eu falei, minha filha, onde estão 2 ou 3 reunidos, está eu, você e o Espírito Santo aqui, já somos 3. Dobra o teu joelho e repete comigo. Ela começou a repetir palavras comigo. Ela aceitou a Jesus e eu falei, agora vai viver a tua vida. Tu já está 18 anos travada, já está 18 anos atrasada. Aí um dia desses, essa irmã liga para mim e fala, pastor, lembra de mim? Eu falei, como te esquecer? Ela disse, eu estou bem. Isso, já se passaram 7 anos. Eu voltei para Jesus naquele dia. Hoje ela mora na região dos Lagos. Deus restaurou o meu sentimental e o meu psicológico. Hoje eu sirvo na casa do Senhor. Deus colocou alguém no meu caminho. Hoje eu estou bem casada. Meu filho está fazendo faculdade. E aquilo outro. Ela ficou meia hora contando as bênçãos de Deus. Aí eu percebi, quando tu deixa o passado para trás, independente se sofreu ou se não, independente se foi alguém que fez errado contigo ou se não, o passado tem o poder de te neutralizar. Mas eu vim aqui de hoje te lembrar, Devec Cabo Sul, a vida precisa continuar. Ou tu fica sentado frustrado com um passado que não vai mudar, ou tu continua seguindo adiante, em frente, entendendo que aquilo que Deus tem para a tua vida é maior e melhor do que qualquer coisa. Diga para quem está do seu lado, vamos em frente. Diga para quem está do seu lado, avance, conquiste. Isaías capítulo 40. Alguns vão voar com asas como de águia, outros vão correr e não se cansar. Mas tem gente que vai caminhar, passo de formiga, mas está caminhando. Não é sobre quem chega primeiro, é sobre chegar. Não é sobre rapidez ou velocidade, é sobre constância, sobre continuidade. Então eu vim aqui te dizer, continua, não para, avance, voe, corra, caminhe, mas vai em direção ao propósito que Deus tem para a tua vida. Então Adão voltou a conhecer a sua mulher. Eva, vamos embora, a vida precisa continuar. Aí o que acontece? Vamos terminar. Eva gera. E naquela época não tinha aquele teste da farmácia, né? Que em uma semana tu já pega. Opa, não tinha.
Não tinha laboratório para tu fazer exame de sangue. Mas só que, vamos ser bem sinceros, toda mulher sabe quando já está gerando. Hormônio, o corpo muda. Só que Eva realmente percebeu a partir do momento que a barriga começou a crescer. 9 meses de gestação, Germano. Aí eu gosto da irmã Eva. Porque a irmã Eva bota a mão no seu ventre e vai dizer: essa é a semente que Deus me deu, no lugar daquela que Caim levou. Sabe o que Eva está dizendo? Foi Deus que me deu. E se Deus me deu, o mal não vai tocar. Se Deus que me deu veio para ser bênção. Se Deus me deu, vai ser abençoado. Deixa eu profetizar para a tua vida. Está chegando um novo ano. E eu não sou daqueles que profetizam ainda para 2026. Eu sou daqueles que está dizendo que no primeiro dia de dezembro, no último mês de 2025, Deus pode abrir a janela dos céus e liberar o favor dele sobre a tua vida. Quem disse que Deus tem que esperar em 2026? Quem disse que para o céu vale ano novo, vida nova? Se Deus quiser abrir a janela dos céus agora, ele abre. Se Deus quiser liberar a promessa sobre a tua vida, ele libera. Então eu profetizo debaixo da autoridade dos céus e do anjo dessa igreja te dizer: ainda faltam 31 dias para Deus abrir a janela dos céus, e quem sabe tu vira o ano contando testemunho de vitória daquilo que Deus fez. Agora, então Eva gerou a Sete. Quem é Sete? Pai de Enos. Repete comigo. Pai de Enos. E quem é Enos? Enos. Repete comigo. Enos. Pastor, quem é Sete? Filho de Adão e Eva. E quem é Enos? Neto de Adão e Eva. Você não vai encontrar muita coisa sobre eles, não. Você não vai encontrar um livro falando sobre toda a história deles. Não tem. Eles não estão na galeria dos heróis da fé. Você não vai encontrar um seriado na Netflix dizendo Enos, filho de Sete. Mas a Bíblia vai me dar um dado que me chama muita atenção e que alegra o meu coração. Porque a Bíblia está dizendo: ele não foi para a galeria dos heróis da fé. Ele não foi pai da fé como Abraão. Ele não foi amigo de Deus como Moisés. Ele não foi o homem segundo o coração de Deus como Davi. Mas a Bíblia está dizendo que na geração de Enos, o nome do Senhor voltou-se a ser invocado. Pastor, o que significa isso? É que ninguém falava, então agora que Enos nasceu, todo mundo está invocando. Não. Quando você vai estudar, a palavra de Deus está querendo dizer. Você sabe aquele tempo de luta, de aflição? Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Aquele tempo que você acorda, porque tem dia que você acorda, você mata o urso, o leão e o gigante. Se o diabo vier para cima de tudo, faz na mão com ele. Só que tem dia que você acorda, olha para o teto e fala: não vai voltar não? Está na hora não? Está na hora de cumprir o Apocalipse 21 não? Lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá não haverá choro. Tem dia que eu falo isso para Deus. Tem dia que eu acordo, olho para o céu, poxa, olho para o meu chão, cadê as ruas de ouro? Volta logo, vamos logo para o céu. Tem dia que tu entra num culto da vitória como esse, e quem olha para você, tu está forte, mas só Deus sabe como você está por dentro. Porque a gente é assim. Um dia desse, uma irmã em Vila dos Teles me chamou quebrada, arrasada pela vida. E aí ela entrou na igreja. Aí eu falei: minha irmã, que belo sorriso. Deus já mudou? Ela: não, pastor, eu já saí de casa assim, vizinha fofoqueira. Vai ficar vendo que eu estou na desgraça? Vai ver meu sorriso. Eu falei: caramba, que maneiro. Ela: eu saio de casa feliz para a vizinha não ficar fofocando. Eu falei: que maneiro, minha irmã, gostei disso. Isso é bacana. Ela entrou na igreja, mas só Deus sabia, e eu também sabia, porque ela tinha me contado as guerras que ela estava passando. Tem dia de madrugada que tu acorda para orar que nem palavras tem, é só lágrima, né? Porque tu olha para Deus e fala: tem força não, mas tu conheces o meu coração. Trabalha na casa do Senhor como obreiro, mas só Deus sabe o que tu está passando. Vem motivado para cantar e para tocar, mas se alguém abrisse teu peito e descrevesse a luta que tu está passando, ai meu Deus. Mas a gente está aqui.
Mas a gente vem. Às vezes não dá, sabe, para saltar aquela alegria. Às vezes não dá para dar um abraço com aquela emoção, mas de uma certa forma a gente chegou. É o que Adão e Eva estão vivendo. Não é que eles pararam de buscar a Deus, não é que eles pararam de amar a Deus, mas a luta está ferrenha. E eles são seres humanos. Elias pediu a morte, irmão. Um dos maiores profetas do Velho Testamento. O camarada que fez o fogo descer do céu, que foi sustentado pela natureza, quando Deus manda pássaros sustentar ele. Alguém tão extraordinário, que não orou a Deus. Ele falou, não vai chover. Deus disse, é Elias, assina embaixo. E agora ele corre para o deserto e diz, eu quero morrer. Seres humanos. Não tem nada a ver com falta de fé. Aí a Bíblia está dizendo que esse invocado nome do Senhor é isso. É que a luta estava tão grande que a irmã Eva buscava, mas o coração estava triste. Que o irmão Adão ia, mas o coração estava aflito. Só que aí veio a geração de Enos. E a Bíblia está dizendo que na geração de Enos voltou-se a invocar o nome do Senhor. Aí quando tu vai estudar a originalidade, a Bíblia está dizendo, na geração de Enos, a paz voltou, a honra voltou, a alegria voltou. Deixa eu profetizar isso sobre você. Você precisa entender que precisa continuar. Então a Adevec Cabuçu continua, não para. Se é para voar, voe. Se é para correr, corra. Mas se não tem força, vamos caminhando, empurrado, arrastado, mas vamos caminhando, porque já já a janela dos céus se abre. Deus libera uma palavra e aquilo que Ele tem para a tua vida, tu começa a gerar. Eu profetizo que o gerar de Deus sobre a tua vida vai trazer a paz novamente, vai trazer a alegria novamente, vai trazer a honra para dentro da tua casa. Então recebe essa palavra. Tem um tempo novo de Deus chegando para a tua vida, tem um tempo novo de Deus chegando para a tua história. Haverá restauração para a tua casa, haverá paz para a tua família, haverá alegria no teu casamento. O Adevec Cabuçu, dias melhores virão sobre a tua história, sobre a tua casa e sobre a tua família. Diz para quem está do teu lado, dias melhores virão. Não, irmão, pelo amor de Deus, você tem que gritar isso. É o primeiro dia de dezembro. Se eu fosse você, eu pegava na mão desse crente. Me perdoe que eu sou imperativo. Você já reparou, eu fico para lá e para cá. Segura na mão dele, dá uma sacudida, isso. Mas não sacode igual pipoca, não. Arranca o braço dele e grita no ouvido dele: dias melhores virão sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa. Pastor, e enquanto esses dias não vêm, sobreviva. Quem aqui conversa consigo mesmo? Ai, graças a Deus eu não sou o único maluco. Irmão, tem hora que tu tem que bater um papo contigo mesmo, irmão. E sabe quem começou isso, pastor Carlos? Davi. Davi, pastor? É. Que isso, pastor? O primeiro louco de nós. O que começou essa insanidade. Pastor, Davi falando sozinho, tu nunca leu? Ele olha para ele mesmo e diz: por que está abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda nós o louvaremos. Tem hora que eu levanto, pastor Luciano, olho no espelho e falo: negão, vamos embora. Levanta a tua cabeça e enxuga tuas lágrimas. Uma vez um amigo meu me viu chorando num sofrimento que eu estava de saúde. Eu estava internado, ele entrou no meio do hospital, lá na ala que eu estava. Ele olhou para mim e disse: irmão, está na hora de levantar a cabeça. Aí eu falei: por quê? Ele: primeiro, porque Deus está contigo. Aí eu falei: segundo, teus antepassados sofreram para que hoje você pudesse ter vida e vida com abundância. Aí eu peguei na mão dele e falei para ele: então vamos em frente, porque já já uma palavra de vitória vai ser liberada sobre a minha vida. A janela dos céus vão se abrir, e quando a palavra de vitória for liberada, não tem inferno, não tem diabo, não tem capeta, não tem príncipe da Pérsia, não tem feitiçaria, não tem macumbaria, não tem hoste da maldade, não tem nada que
possa destruir aquilo que Deus abençoou. Então recebe essa palavra: a tua casa é abençoada, teus filhos são abençoados, teu casamento é abençoado, teu ministério é abençoado, tua vida profissional é abençoada. E eu venho aqui com a autoridade de Deus para te dizer: Deus te colocará debaixo de uma muralha de fogo, o mal não te tocará, o maligno não te destruirá. E quando tentarem, saberão que o Deus que tu serve é aquele que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Então a resposta de Deus para a tua vida é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o teu coração, mulher. Aquieta o teu coração, homem. Oh, meu filho, você precisa entender que você não serve a qualquer um. Quem serve a deuses humanos é que tem que ficar de cabeça para baixo, é que tem que ficar frustrado. Eu e você servimos a Jeová Rafá, o Deus que cura, Jeová Jireh, o Deus que provê. Pastor, eu estou na injustiça da vida. Tsidkenu é o nome dele, a justiça que está sobre as outras. Pastor, eu estou na guerra. Jeová Sabaoth é o que ele é, o Pai das luzes, a brilhante estrela da manhã, aquele que era, aquele que é e ainda será, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, Emanuel, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas o que eu mais gosto: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então recebe essa palavra: Deus vai abrir a janela dos céus, uma palavra será liberada sobre a tua vida e o nome dele será glorificado sobre a tua história. Se coloque de pé adorando a Deus.